Olá pessoal, meu nome é Laís Brigoni e juntamente com a Bruna, a gente quer conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o tema do nosso quinto encontro, então fica ligado. Oi, pessoal! Como a Laís colocou, eu sou a Bruna Amaral e vamos conversar com vocês sobre os 10 mandamentos. Nós dividimos esse encontro em dois blocos. O primeiro bloco, amar a Deus sobre todas as coisas, falando sobre o primeiro, segundo e terceiro mandamento. E o segundo bloco, amar ao próximo como a ti mesmo. E aí a gente vai conversando sobre os outros 7 mandamentos, ok? Você já parou para pensar? Por que é importante conhecer, entender sobre os 10 mandamentos? O que são eles? Será que é mesmo um conjunto de regras e leis que a gente tem que cumprir? Viver os mandamentos aumenta a nossa liberdade e propicia uma maior abertura ao amor. Nesse primeiro bloco, vamos conversar sobre os 3 primeiros mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. E terceiro, guardar domingos e festas. Na formulação original, em Êxodo, nós temos a seguinte passagem: Eu sou Javé seu Deus, que fiz você para sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim, ou ainda, não tenha outros deuses além de mim. Este é o mandamento do amor a Deus, porque o amor é a essência da lei. Em Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 4 ao 5, podemos ler: Portanto, amarás ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Todos os mandamentos nos protegem de algo, e este primeiro nos protege de não realizarmos a razão de ser das nossas vidas, que é amar o amor. Adorar a Deus significa reconhecer que só Ele é Deus. É o respeito que se deve a Deus. Quando adoramos a Deus e o colocamos em primeiro lugar, não nos submetemos a nenhum tipo de escravidão, porque adorar a Deus nos faz livres. Deixa eu te falar uma coisa. Adorar a Deus pode parecer um pouco fora de moda, certo? A nossa cultura nos leva a adorar diversos outros deuses, como por exemplo, a riqueza, os bens terrenos, o trabalho, a cultura da beleza, da moda, do corpo perfeito. Então, tudo isso, quando toma o primeiro lugar no nosso coração, ele toma o lugar de Deus. E sem perceber, tiramos Deus do espaço do nosso coração e nos deixamos escravizar por essas coisas. Outra forma de ter outros deuses além de Deus é acreditar e praticar esoterismo, sorte, azar, práticas mágicas, ocultas, espiritismo, enfim. Então, essas práticas, adivinhação, tudo isso são superstições que tendem a tomar o lugar de Deus e a gente acaba, ao invés de crer e confiar no poder de Deus, acreditando nessas outras práticas. Outra questão importante, também envolvendo esse primeiro mandamento, é quando se comete sacrilégio. O que é isso? É faltar com respeito com algo que é sagrado. Por exemplo, a igreja, as sagradas escrituras, a sagrada Eucaristia. Então, muitos objetos, eles não têm poder em si, mas eles são sagrados porque nos remetem a Deus. Portanto, o primeiro mandamento nos convida a não colocar o nosso coração em nenhuma outra coisa, a não ser Deus mesmo, porque o nosso coração, ele foi feito por Deus e para Deus. O segundo mandamento, que é não tomar o santo nome de Deus em vão, está muito ligado com o primeiro e nos protege do mesmo mal, não amar o amor. Você gosta do seu nome? Qual é o seu nome? Dizer o nosso nome a alguém é um sinal de confiança, não é mesmo? Bom, então o próprio Jesus nos convida a santificar o nome de Deus no Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome. Terceiro mandamento: guardar domingos e festas. Na criação, Deus trabalhou por 6 dias e descansou no sétimo. Ele queria com isso mostrar-nos que todos nós precisamos de descanso. Jesus, como bom judeu, também respeitou o sábado,
mas também mostrou que é o sábado que serve ao homem, e não o contrário. Porém, Jesus ressuscitou no terceiro dia após a sua morte, que era um domingo. Então, o domingo foi santificado e se chama domingo por ser o dia do Senhor. Então, para os cristãos, o dia santo passou a ser o domingo. E é no domingo que nos alimentamos da Eucaristia, da palavra e da vida em comunidade. Neste sentido, o católico valoriza o sacrifício de Cristo, santificando o seu dia, o domingo, que no fim das contas é para o nosso próprio benefício. Santificar o domingo significa participar das missas dominicais e também aquelas que acontecem no sábado à tarde ou à noite, participar das festas da igreja, descansar e cuidar da nossa própria vida espiritual. Neste primeiro bloco, podemos concluir que esses 3 primeiros mandamentos nos protegem de não realizar a missão, a razão de ser das nossas vidas, que é amar o amor. Você chegou até aqui no vídeo e deve estar sentindo falta da nossa voz engraçada, né? Então tá bom, vou colocar para vocês. Mas me diz uma coisa, como tem sido o seu domingo? Que tipo de atividade você escolhe fazer? Tem buscado um tempo para descansar? E você tem buscado um tempo especial para crescer na sua vida espiritual? Ou ainda para conversar com aquele que ressuscitou no domingo por mim e por você? Então, vem comigo para o próximo bloco. Vamos começar a segunda parte da nossa formação, que diz respeito aos mandamentos de amor ao próximo. Então, amar ao teu próximo como a ti mesmo. E o primeiro mandamento deste bloco é o 4º mandamento, que fala sobre honrar pai e mãe. Deus cria este mandamento para proteger a estrutura principal da sociedade, a estrutura fundamental da sociedade e os seus membros, que é a família. Refere-se ao dever de amor, gratidão e atenção aos pais. E quando adolescentes ou dependente deles, também ao dever de obediência. Mas este mandamento, ele se estende a outros níveis da família, como, por exemplo, a todas as pessoas que nos cuidaram e nos guiam durante a vida, como professores, tutores, mentores e outros membros da nossa própria família. Pessoal, e este amor aos nossos pais se deve ao fato de que Deus nos confiou aos seus cuidados. Deus escolheu cada membro desta família. Então, não é por acaso que você nasceu na família que você está. A família faz parte do plano original de Deus para nós. É nela que vamos cumprir nossa missão, parte da nossa vocação. É lá que nós vamos aprender a amar. A família, ela é composta pelo matrimônio entre homem e mulher, e deste amor eles geram os seus filhos. É muito bonito a gente ver que a família é o lugar natural do desenvolvimento e amadurecimento do amor. Os filhos, eles vão precisar da mãe como exemplo de amor feminino e do pai como amor masculino. Na mãe, a criança vai buscar o modelo de feminilidade e no pai, o seu exemplo de masculinidade. E assim a criança vai poder desenvolver a sua própria identidade. E assim, durante todo o seu crescimento, a criança também vai tendo uma experiência análoga dos pais. Amor à mãe, amor ao pai, amor aos irmãos, primos, tios, avós. Então ele vai aprendendo, a criança vai aprendendo seus direitos e deveres próprios de cada etapa. E tudo isso implica um amadurecimento no amor. Inclusive quando a pessoa deixa sua família para seguir sua própria vocação. Então, pessoal, essa é uma visão ideal da família. Mas, infelizmente, isso nem sempre acontece. Muitas famílias estão feridas pelo pecado original. Isso é muito triste, porque muitos lares não conseguem viver em plenitude esta vocação do amor. Muitos pais são negligentes com seus deveres em relação ao próprio filho ou em relação ao seu próprio casal, esposo com esposa, esposa com esposo, e se deixam levar por vícios, violências e infidelidades. Mas aqui eu convido vocês que nenhum mau testemunho de famílias tire do nosso coração que a família é o plano original de Deus para todos nós e caminho de realização na vocação humana. O 5º mandamento diz sobre não matarás. E aí, Deus quer proteger a nossa vida e a do próximo. Estão incluídos neste mandamento
os homicídios, cumplicidades, crimes de guerra e interrupção voluntária da gravidez. Também estão o suicídio, automutilação, autodestruição e eutanásia. Aqui é importante a gente ressaltar sobre a legítima defesa, que é um meio lícito, porque é nosso dever cuidar da nossa própria vida e das pessoas pelo que a gente é responsável, incluso se isso levar à morte do agressor. Claro que sempre e quando não forem usados meios desproporcionais à agressão. Cada pessoa tem direito à vida. Uma nova vida surge na concepção. Quando os gametas se fundem, surge um novo DNA, que não é nem do pai, nem da mãe. É uma pessoa nova. Essa pessoa não pertence a ninguém, nem ao Estado, nem ao médico, nem mesmo à mãe. É de Deus. Por isso, todo aborto é um atentado à vida. Este mandamento protege também a vida das crianças portadoras de deficiência. A produção de embriões para fins científicos também é um pecado, dado que cada embrião já é uma pessoa humana. O mesmo é válido para células embrionárias, já que a utilização implica a morte da pessoa. Existe também o dever de nós cuidarmos da nossa própria saúde. Por isso, o uso indevido de álcool e drogas também é ilícito. Por quê? Isso pode gerar dependência, escravidão, levar à perda da nossa liberdade e implica também um perigo para nós mesmos e para o outro. Agora nós vamos juntar o 6º e o 9º mandamento. Vamos pensar por que a gente pode juntar os dois. Bom, o 6º mandamento é não cometerás adultério. E o 9º, não cobiçarás a mulher do próximo. O princípio, Deus nos ama e nos criou, ser humanos, por amor e para o amor. Então, como a gente viu lá no 4º mandamento, Deus criou homem e mulher para que eles pudessem se unir em uma só carne. Como vimos, o matrimônio faz parte do plano original de Deus. E como diz no Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, eles os criou. É interessante a gente pensar que essa imagem se dá em dois sexos distintos, complementares e com a mesma dignidade. Um homem e uma mulher, que deixam pai e mãe para ser uma só carne. E ao se unirem, recebem a bênção da fecundidade. Então, quer dizer que o casal que gera vida é a verdadeira escultura de Deus. Então, quando o mandamento diz não cometerás adultério, com este mandamento, Deus quer proteger o amor conjugal. Deus quer mais uma vez proteger a família. O adultério é a prática da infidelidade conjugal. É uma injustiça com outro cônjuge, uma traição da sua confiança, e isso vai desestabilizar as próprias bases do amor. E aqui a gente queria fazer uma reflexão com vocês sobre o sexo. O sexo é um dom de Deus. Foi algo criado por Deus. Nós somos criados em dois sexos completamente diferentes. O prazer sexual foi criado e querido por Deus. Foi Deus que uniu o prazer sexual à procriação. A gente tem que pensar que o ser humano, ele é composto de corpo e espírito e são algo inseparáveis, fazendo que isso seja um todo que nos constitui. Então, quando a gente tem um ato sexual, isto é a entrega mais íntima que uma pessoa pode fazer de si a outra. Isso é tão profundo que a gente só deveria realizar o ato sexual com alguém que a gente ame muito e por quem se é amado muito. Então, pessoal, sexo e amor são duas realidades distintas, mas inseparáveis. Podemos até chamar isso de um amor de entrega total. Então, quais deveriam ser as qualidades de um amor assim? Um amor de entrega total. Vou listar 3. 1. Querer o bem do próximo. É um amor que, em primeiro lugar, pensa na pessoa amada e não em si mesmo. 2. O amor de entrega total é para sempre. É um amor que não admite a possibilidade de acabar. Mesmo que a pessoa envelheça, adoeça, mude, fique feia, etc. E terceiro, abertura consequência desse amor. Que é o quê? Abertura aos filhos. Filhos que possam ser concebidos a partir desta união. Pessoal, esse mandamento também ele pode ser formulado como não pecarás contra a castidade. O que é castidade?
A castidade ela é a pureza no amor, é a autenticidade no amor. E é bem diferente da abstinência sexual. Viver a castidade é buscar o desenvolver a capacidade de amar a cada pessoa como ela merece ser amada. A gente buscar esse equilíbrio dos instintos, das paixões, das emoções, dos sentimentos, de forma a gente ter domínio sobre si. Então, o oposto da castidade vai ser o quê? Quando a pessoa só pensar em si, em querer satisfazer os seus instintos, o seu gesto, apenas se preocupar pelo seu próprio prazer. Aqui a gente vai citar 4 pontos que ferem a nossa castidade, que faz com que a gente não viva a castidade, não viva em plenitude a nossa vocação do amor. São 4 pontos: as relações pré-nupciais, a masturbação, a pornografia e a prostituição. São coisas que ferem a nossa alma, são pecados que destroem a nossa capacidade de amar. Podemos conversar sobre o 7º mandamento, não roubar, junto com o 10º, que é não cobiçar as coisas alheias, porque o 7º mandamento procura proteger a posse e usufruto dos próprios bens, enquanto o 10º mandamento procura nos proteger de nos apegarmos aos bens. Os bens são necessários para a nossa sobrevivência e o nosso bem-estar, mas neles não pode estar o nosso coração. Este mandamento também procura o bem comum, porque não roubar não está somente envolvido na situação em que eu roubo um objeto de outra pessoa, mas também em fraudes, atos de corrupção, furtos, assaltos e outras situações, até excesso de gastos que tendemos a roubar de outro ou de nós mesmos. O 7º mandamento e o 10º, eles têm muita relação com o bem comum, a vida em sociedade. A economia está em função das pessoas e não as pessoas em função da economia. O trabalho é um dever de todos e deve ser utilizado para a nossa sobrevivência e para frutificar os bens. O trabalho também está em função do ser humano e não o ser humano em função exclusivamente do trabalho. Nem todas as pessoas conseguem ter boas condições de vida. Então, por meio do trabalho, é bom que se frutifique os bens, porque assim é possível distribuí-los e dividi-los, compartilhar com os mais necessitados. O 10º mandamento nos preserva da avidez pelos bens terrenos, porque é não cobiçarás as coisas alheias, e nos liberta dessa escravidão. A inveja é quando sentimos tristeza pela conquista do outro, pela aquisição do outro. Nós também podemos sentir atração e querer ter as coisas. Isso não é ruim, mas quando isso rouba a paz do nosso coração, aí sim é hora de ficar atento com a avareza, a inveja, a vaidade e outras coisas que envolvem esse mandamento. O 8º mandamento é não levantar falso testemunho. Este mandamento nos protege da mentira e nos convida a viver na verdade. Não levantar falso testemunho pode ser conhecido também como as ocasiões que falamos mal das pessoas, difamamos, usamos de calúnia, caluniamos alguém. Então, tudo isso está envolvido neste mandamento. Existem algumas virtudes que podem nos ajudar a viver melhor este mandamento, como, por exemplo, a discrição e a benedicência. O que é a benedicência? É a habilidade de falar bem das pessoas. Então, neste 2º bloco dos mandamentos, esses mandamentos querem nos proteger e nos ajudar a amar a nós mesmos e aos outros também. Deus quer proteger, respectivamente, os bens necessários para viver nessa vida e também a nossa capacidade de viver na verdade. Então, podemos concluir que, se buscarmos viver os 10 mandamentos, não estamos obedecendo um conjunto de leis, mas, de alguma forma, estamos nos protegendo de algo que nos tira o amor a Deus. Estamos tratando em 4 partes o grande tema, a vida em Cristo como caminho para a felicidade nesta vida e na eterna.
Começamos analisando algumas visões insuficientes sobre o que é felicidade, encontramos o plano original de Deus para nós e como isso ruiu com o pecado original. Em seguida, estudamos um caminho de reconstrução para tudo isso por meio dos 10 mandamentos e como Deus nos protege de tudo isso, envia o seu Filho e nos recorda a nossa missão principal, que é o amor. Esse conjunto de vídeos não tem por objetivo esgotar o estudo sobre a fé católica e sobre a vida em Cristo. Então, para isso, recomendamos o Catecismo da Igreja Católica e outras publicações. Finalizamos por aqui. Até breve!